Olá, nós estamos de volta com mais uma edição do Café e Diálogos. Essa semana nós estamos numa ambientação diferente. Eu estou aqui na Clínica Sorridentes para conversar diretamente com o Dr. Danilo e o nosso tema hoje é implante dentário. Muito obrigada por nos receber. Obrigado. E eu gostaria de entender, então, como que é, o que é o implante dentário, Dr. Danilo? O implante dentário nada mais é do que um parafuso de titânio que é colocado no osso do paciente para substituir um dente. Basicamente é isso. A base é essa? É essa. Tem variações, lógico, mas basicamente é essa. Ele vem dentro de uma caixinha, esterilizado. Aí dentro da caixinha tem um implante dentário, que é um parafusinho bem pequenininho, que substitui a raiz do dente. Tá, e o procedimento, como que é feito? Olha, existem diversas técnicas para colocar um implante. Desde técnicas muito simples, que nem fazem corte, até técnicas mais complexas, com enxerto e tudo mais. Mas basicamente é feita uma cirurgia que dura numa cadeira assim uns 30 minutos, às vezes 1 hora, para colocação de um implante. Não dói, é indolor. E normalmente os pacientes relatam que não sentem nada no dia seguinte. Muito raro o paciente sentir dor. Existe um período de adaptação desse parafuso, por exemplo? Sim, existe. O implante pode ser colocado no osso hoje e eu posso colocar o dente hoje mesmo. Mas tudo vai depender da pressão que esse implante é inserido no osso. Tem pacientes que eu consigo colocar a carga imediata, que é famosa. A gente coloca o implante e logo em seguida já põe o dente. Mas na maioria das vezes eu prefiro colocar o implante e esperar um período de 90 dias para que possa ser colocado o dente em cima. Eu acho um pouco mais seguro. Ok. E então a questão de faixa etária, qualquer pessoa pode estar apta a ser implantado ou existem diferenças? Olha, a partir ali dos 18, 20 anos, você já pode colocar um implante desse. E aí não tem limite. Já operei paciente de 98 anos. Não tem problema nenhum. Claro que a gente tem que fazer uma avaliação da saúde, se o paciente tem diabetes, se o paciente tem hipertensão, fazer exames complementares, etc. Mas de modo geral, todo paciente pode fazer o implante. Certo. E as recomendações? A pessoa foi lá, fez o implante. Quais os cuidados que essa pessoa que fez esse implante precisa ter, sobretudo na questão alimentar? Isso é uma coisa meio individual. Tem paciente que é interessante que ele não coma nada sólido nos dias após a cirurgia. Tem pacientes que depois de colocar o implante é só no dia um cuidado e aí no dia seguinte já pode voltar à vida normal. A recomendação geral é que esse implante não tenha impacto sobre ele no período de cicatrização. Ele é um parafuso colocado no osso e depois a gengiva é fechada ou ele fica com uma tampinha para fora. Então essa tampinha que fica para fora ela não pode ter impacto. Quando a gengiva é fechada, basta cicatrizar a gengiva no período aí de no máximo 1 semana que você já pode voltar à vida normal. Então é relativo, mas para você ter uma base do que deve ser feito no pós-operatório, é os mesmos cuidados de uma extração, por exemplo. Quem tirou um dentinho sabe como é. Não ficar escovando com força em cima, não mastigar coisas sólidas, evitar alimento quente nos 2 primeiros dias, compressa com gelo, tomar o medicamento de forma que o dentista recomendou. Acho que dessa forma, cuidar da saúde, se o paciente é diabético, tem que cuidar da dieta, né? Não fumar. É difícil isso, tem paciente que fuma no dia da cirurgia. Mas a gente tem que recomendar para o paciente não fumar, que aumenta os riscos. O problema é o risco de dar errado, que existe. E para isso, a gente tem que recomendar e o paciente tem que interagir com a gente também para poder dar certo, né? Se a pessoa, no caso, for diabética, tem alguma recomendação que antecede esse procedimento e depois também? Como funciona? Olha, existem muitos pacientes diabéticos que fazem implante. É uma coisa comum. Qual que é o cuidado? Exame, para poder acompanhar se essa pessoa está fazendo um tratamento para aquilo, ou se está controlando essa diabetes. Se tiver tudo em ordem, faz a cirurgia e a recomendação é que o pós-operatório tenha um cuidado especial, porque a cicatrização vai ser dificultada. Então é importante que esse paciente cuide muito. Se fuma, vai ter que parar de fumar por um período aí de uns 3, 4 dias, para que isso cicatrize. Se a pessoa fumar, ela tem que saber que o risco aumenta muito de aquilo não dar certo. Então existe uma recomendação e quando o paciente é um diabético,
que eu vejo nos exames que pode ter alguma complicação, a gente acompanha ele diariamente, até o final do pós-operatório e da cicatrização. Depois de uma semana a gente já consegue falar que deu tudo certo. Aí vai ter a cicatrização do osso, que é mais demorada, aí a gente acompanha a cada 15 dias, depois a cada um mês, até completar o período aí de 3 a 4 meses de cicatrização. Perfeito. Uma dúvida, doutor Danilo, pessoas que possuem perdas ósseas, Sim. Elas podem ser implantadas? Podem. Hoje em dia existem dezenas de técnicas de enxerto e dezenas de técnicas para não usar o enxerto e fazer o implante no osso remanescente. É claro que tem pacientes que têm atrofias severas e aí a gente tem que avaliar caso a caso. Mas eu sou um dentista que normalmente faz técnicas simples de enxerto. Eu não gosto de avançar muito nas técnicas para evitar o pós-operatório dolorido, que é o maior trauma dos pacientes. Então, normalmente a gente usa ossos que não sejam da própria paciente, para que a gente não tenha uma área doadora, porque dá para a gente tirar um pedaço de osso do queixo e colocar na parte de cima. Mas aí você vai ter 2 cirurgias. Então a gente tem que tentar minimizar o risco e minimizar a dor pós-operatória. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, todo paciente pode fazer implante, mas precisa passar por uma avaliação cautelosa. Correto. Para montar-se um planejamento. Entendi. Bom, nós estamos aqui conversando sobre implante, mas é bacana a gente ouvir, né, depoimentos de pessoas que já passaram por cirurgia com o Dr. Danilo, que já fizeram um implante, então a gente confere agora este depoimento. Meu nome é Edson, conheci a Sorridente através de um sobrinho meu. Eu, falar a verdade, eu tinha medo de fazer, né? Mas depois que eu conversei com meu sobrinho, ele falou que não sentiu dor, né? E eu tinha medo, o pessoal falava que doía muito, né? Mas eu não senti nada. Se alguém tiver a fim de fazer, tiver com medo, pode vir sem medo, que o doutor Danilo ele explica tudo pra gente, o que a gente tem que fazer, ele dá muita atenção pra gente. Talvez você esquece de alguma coisa, mas é só você dar uma ligada que ele orienta você novamente, ele dá as orientações certinhas que você tem que fazer antes e depois da cirurgia. E se alguém quiser fazer, eu indico a Sorridente aqui, e aqui eles são pessoas boas aqui dentro. Se talvez você esquece o dia que você vai fazer o procedimento seu, ele liga te avisando. São muito atenciosos, e eu indico aqui, porque eu vim fazer aqui, porque indicaram para mim, e eu indico para quem estiver querendo fazer, para que não precisa ter medo não, que aqui a coisa aqui é de alta tecnologia, e tudo limpinho, tudo dentro do padrão de qualidade da Sorridente mesmo. Voltando aqui no nosso bate-papo, então, doutor Danilo, eu queria uma perguntinha bem simples. Existe a possibilidade de rejeição? Por exemplo, o paciente veio aqui, passou em cirurgia contigo, fez o implante, bacana, cumpriu todo o tempo, a orientação necessária, e depois pode ocorrer essa rejeição? Olha, esse paciente que fez o depoimento é um dos mais de 100 pacientes que a gente já operou só esse ano. Então a gente tem mais ou menos uma estatística de porcentagem que dá ou não dá certo. Eu gosto de dizer para o paciente que existem 3 coisas que podem fazer o implante não dar certo. A primeira é um erro do cirurgião. A segunda é uma infecção, que pode ser causada por falta, às vezes, de cuidado ou por diabetes, etc. E a terceira é o paciente morder coisa em cima no período de cicatrização. Eu nunca cobro para repetir uma cirurgia que não deu certo. Tá? Correto. Só que a margem, a gente está ali nos 98% de chance de sucesso. A rejeição é uma palavra que eu não gosto de usar. Eu gosto de falar o implante, porque o corpo não rejeita o implante. Ele só vai expulsar este implante ou vai não formar osso ao redor desse implante se uma dessas 3 coisas acontecer. Entendeu? Ah, mas o cirurgião erra? Às vezes erra, mas é muito difícil. É mais comum que o paciente tenha, porque a gente faz isso todo dia. Pegar um copo em cima da mesa, a gente pega todo dia, às vezes você derruba, mas é muito difícil. Agora, o paciente normalmente ele descuida. E aí mesmo descuidando muito, às vezes dá certo, mas quando o paciente tem um problema de saúde acompanhando, acontece às vezes de perder. Aí a gente repete a cirurgia de uma forma um pouco mais cautelosa, Correto. tentando buscar o porquê que aquilo aconteceu
E tomando mais cuidado no pós-operatório, às vezes é o enxerto, às vezes é isso, pode ser uma série de coisas para acontecer isso. Mas sim, existe a possibilidade de perder o implante, mas a gente repete sem problema nenhum. O paciente perde um pouco de tempo quando isso acontece. Mas isso então é um percentual pequeno? É um percentual muito pequeno. Por exemplo, aqui na Sorridentes, desde o começo do ano, a gente já fez mais de 100 implantes. Correto. Em um período curto. A gente teve 2 implantes perdidos no mesmo paciente, por conta de uma prótese provisória que acabou se chocando contra esses implantes. A alimentação não foi da forma que a gente recomendou, acabou perdendo. Já foi repetido e já está cicatrizando. Para vocês terem uma ideia de por que acontece e quando acontece, é bem raro mesmo. Ok. As pessoas que tiverem dúvidas com relação a implante dentário, como é que elas podem localizar Dr. Danilo? Olha, normalmente quando o paciente tem dúvida, ele acaba indo pelo caminho errado, que é indo para o Google. A melhor opção é procurar um dentista especialista em implante dentário. No meu caso, você pode vir aqui na Sorridentes. Qualquer momento você vem aí, a gente bate papo. Você pode ligar para a gente, conversar pelo WhatsApp ou procurar a gente nas redes sociais. Confere então aí, o telefone está aparecendo aqui embaixo, tanto as redes sociais. Então é só procurar pela Sorridentes, pelo Dr. Danilo, que com certeza você será muito bem atendido. Eu agradeço então a sua participação, muito obrigada por receber a nossa equipe aqui do Café e Diálogos e sucesso na sua clínica. Obrigado, muito obrigado mesmo. Para você que está aí acompanhando a gente, então tenha mais um final de semana maravilhoso e uma semana de muita luz.